O tema de hoje é o livro de Atos dos Apóstolos e a Sociedade Greco-Romana. Olá, eu sou Marcos Antônio, esse é o canal Verdade que Liberta e aqui estamos de volta para mais um vídeo nesse canal. E hoje vamos tratar de um livro especial da Palavra de Deus, da Bíblia, juntamente com os fatos históricos que nele contém. O livro de Atos, nós já começando o vídeo de hoje, o livro de Atos dos Apóstolos ele pode ser também muito considerado como Atos do Espírito Santo ou Atos do Apóstolo Paulo, porque o livro de Atos vai falar muito tanto do Espírito Santo, tanto do Apóstolo Paulo. Nesse vídeo de hoje, eu espero não cansar você, eu quero dar aqui algumas pinceladas em todo o livro de Atos, especialmente nas viagens de Paulo, que ele faz, as viagens missionárias, e quero também trazer algumas citações e também alguns dados importantes, históricos, né, que também podem reforçar o que a Bíblia diz, tá bom? O tema de hoje, então, né, como eu disse no início, o livro de Atos e a Sociedade Greco-Romana. Então, para nós entendermos o livro de Atos, seria bom e fundamental nós conhecermos um pouco da sociedade greco-romana, que era ali a sociedade dominante, a cultura dominante da época. E quando nós lemos aqui o Novo Testamento, no livro de Atos, a gente percebe que há muitos conflitos entre judeus e gentios, e esses conflitos vai mais pela questão da adoração. E nós sabemos que o tema da adoração ele vem por toda a palavra de Deus. E no livro de Atos também não seria diferente. Para nós começarmos então, o livro começa de forma bem minuciosa. Quem que seria o autor, né, do livro de Atos? O livro não deixa claro, né, não deixa nenhuma certeza de quem foi o autor. Porém, se atribui a Lucas por dois motivos. Se você pega ali, por exemplo, Atos capítulo 1, convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1, nos versículos 1 e 2, ali diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Veja bem, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ou seja, o livro de Atos é um segundo livro de um autor que é destinado a Teófilo. E quando você compara com Lucas capítulo 1, versículos do 1 ao 4, você vai encontrar aqui a forma como Lucas, que é o autor que leva o nome do evangelho aqui, o terceiro evangelho do Novo Testamento, ele vai aqui de forma minuciosa destrinchar de como ele fez, de como ele escreveu o seu evangelho. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Atos começa falando de que o autor escreveu um primeiro livro, e ele destina a Teófilo, e esse primeiro livro é o Evangelho de Lucas, porque aqui também tem o nome de Teófilo, né? Excelentíssimo Teófilo. Então, por que excelentíssimo, né? É um pronome de tratamento. Talvez Teófilo seja um aristocrata, né? Talvez Teófilo seja alguém da mais alta patente da sociedade romana. E Teófilo, ele possivelmente também, ele pode também ter sido um patrocinador, né, de Lucas, né, para que ele pudesse escrever o livro de Lucas e também o livro de Atos
dos apóstolos, né? Teófilo ele financiava e patrocinava Lucas nos seus escritos. Então, Lucas é o autor do livro de Atos, assim como ele também é o autor do seu próprio evangelho. E o segundo motivo pelo qual atribuímos Lucas como sendo o autor de Atos dos Apóstolos é que em muitas das vezes em Atos a gente percebe, e nas cartas paulinas também, a gente percebe que Paulo cita muito Lucas e em Atos, nas viagens missionárias, fala muito a palavra nós, né? A primeira pessoa do plural, nós. Então aqui indica que Paulo sempre viajou em companhia dos seus discípulos, dos seus seguidores, e Lucas era um deles. Se você pegar, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui para vocês, Filemão, capítulo 1, né, que só tem um capítulo, Filemão, versículo 24. Filemão, versículo 24. Deixa eu abrir aqui, fica antes de Hebreus. Aqui tem os nomes dos cooperadores de Paulo, né? Ele fala assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, também, uma segunda tese, né, que nós temos, de que Lucas ele é o autor do livro de Atos, é porque também ele era companheiro nas viagens missionárias do apóstolo. Então, adiantando um pouco mais, né, Paulo ele foi, digamos assim, ele era um cara que tinha três mundos em mente, né? Ele era judeu, romano e também conhecia muito da cultura grega, né? A cultura greco-romana, sabemos que Roma derrotou a Grécia militarmente no segundo século a.C., na Batalha de Pídna, e porém a cultura grega influenciou a cultura de Roma, né? Roma derrotou a Grécia dos generais, né? Derrotou a Grécia militarmente, porém a Grécia influenciou Roma culturalmente. E muitas das coisas que os gregos criam, os romanos também passaram a crer. Já criam, né? Todos os dois povos eram politeístas e Roma assimilou muita coisa da cultura grega, né? Cultura e religião também. Você tem no livro de Atos aqui a narração da conversão de Saulo, no capítulo 9, eu não vou ler aqui por causa do tempo, vou falar muito mais coisa ainda. Por que o nome Saulo foi mudado para Paulo? Lembra que Jesus, no encontro ali com Paulo em Damasco, né, no caminho para Damasco, melhor dizendo, ali você tem, mais para frente um pouco, a mudança do nome de Saulo para Paulo. Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome romano. Como ele tinha dupla cidadania, né, e para mim, na minha opinião, Paulo era a melhor pessoa que Jesus podia contar para levar avante a obra do Evangelho, porque ele, sendo cidadão romano, ele tinha toda a regalia de entrar em qualquer cidade do Império e assim disseminar as boas novas de salvação. Então aqui você percebe que Jesus ele muda o nome de Saulo para Paulo justamente para que ele fosse bem recebido nas províncias romanas. Para se ter uma ideia, o apóstolo Paulo, em suas 4 viagens que ele fez, a última não foi de livre e espontânea vontade, já foi a viagem que ele fez a Roma, né, para ser preso ali, julgado, preso e condenado à morte. Você tem aqui Paulo, historicamente, né, ele percorreu 25 mil quilômetros em suas 4 viagens. Alexandre Magno, que foi o grande imperador da Grécia, do Império Greco-Macedônico, ele percorreu 32 mil quilômetros. Então Paulo quase conseguiu chegar perto dessa marca de Alexandre, né? Então vamos aqui, né? Em Atos capítulo 13, você tem aqui a primeira viagem missionária de Paulo, né? E Atos capítulo 13, ali, a história que aconteceu, ela foi ali por volta do ano 49, ano 50 depois de Cristo. E Atos capítulo 13, você tem aqui o primeiro sermão de Paulo, aqui, registrado, né? E ele foi ali pregar na sinagoga, né? Em Atos capítulo 13. E a essência da mensagem do apóstolo Paulo
está aqui no versículo 38 e também 39. Ele diz assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aqui está o clímax do sermão de Paulo. O que ele defendia? A justificação pela fé. Ok? Qual era a Bíblia de Paulo, né? Vamos ver aqui dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Atos 28, verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, que era a prisão domiciliar de Paulo, que ele ficou 2 anos preso. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Qual era a Bíblia de Paulo? O Antigo Testamento. Né? Pelos escritos de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também pelos escritos dos profetas, né? Que vai de Josué a Malaquias. Então, todo o Antigo Testamento era a Bíblia do apóstolo Paulo, né? E no Antigo Testamento é ensinada a justificação pela fé. Tanto que em Romanos capítulo 4, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, aos santos da igreja de Roma, ele usa 2 exemplos do Antigo Testamento, né? 2 exemplos, para falar sobre a justificação pela fé. Abraão e também Davi, né? Então esse era o ponto-chave, a base de todo o sermão de Paulo. Voltando um pouquinho, aqui em Atos capítulo 13, aqui fala de um mágico, né, chamado Elimas. Aqui o que aconteceu, vamos ver aqui, ó, verso 4 em diante. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, né, ele era governador ali, romano, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ou seja, a religião aqui vinculada à política, né? Todavia, Saulo, também chamado Paulo, aqui você já começa a entender aqui na mudança do nome, né? Você deixa de lado aqui Saulo, né? O nome Saulo, e agora você tem o nome Paulo aqui, né? Todavia, Saulo, também chamado Paulo, né, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, olha o contexto aqui. Atos 13, na primeira viagem de Paulo, aqui na ilha de Pafos, né, na cidade de Pafos ali, ele encontra um mágico, né? E nas cidades greco-romanas você percebe que existiam pessoas adivinhadoras, pessoas que faziam magia, né? Esse tipo de gente assim dava lucro para as cidades, né? Para a região que eles habitavam. E quando Paulo ele vem aqui, né, ele dá essa sentença para Elimas, e Elimas ele fica cego, né? E aqui era uma questão de testemunho também, porque um procônsul romano, né, um governador de uma província romana ali, né, ele testemunhou aquela cena e ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, né? Então, tudo que Paulo foi fazer em suas viagens era para levar o Evangelho de Deus e para também levar até mesmo para os governantes pagãos, né,
a mensagem da palavra de Deus, certo? Uma coisa interessante também, Lucas, voltando um pouquinho, falando sobre o autor, Lucas ele era médico, né? A Bíblia fala, ele era médico, em Colossenses capítulo 4, versículos 10 e 11, ali 14, e também Lucas ele tem uma linguagem assim muito recheada de informações, né? Talvez ele era um jurista, conhecia algo sobre direito, né? Então aqui quando ele vai escrever o livro de Atos, ele está aqui, como eu disse no início do vídeo, ele está aqui falando muito sobre Paulo, né? E aqui é um livro que faz uma defesa do apóstolo Paulo. E a gente percebe que em vários momentos aqui, nessas viagens de Paulo, houve revoltas, houve insurreições, houve apedrejamento, houve prisão, né? Então aqui, esse livro ele nos dá a entender de que ele é escrito para registrar a defesa, né? Defendendo o apóstolo Paulo, de que ele não era nenhum perturbador ali da cultura greco-romana, coisa do tipo, né? Então, a primeira viagem de Paulo foi essa, né? Você tem aqui Paulo e Barnabé em Icônio, né? Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Quando ele termina o sermão ali de Atos 13, né, ele termina no verso 41, Paulo e Barnabé vão para os gentios. Por quê? Depois disso. Olha o que aconteceu no verso 44. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Olha só, ele pregou sobre entre outras coisas, era a base do seu sermão, a justificação pela fé. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então havia muitos dos judeus ali que ouviram o sermão de Paulo, Barnabé ali também junto, eles não se julgavam dignos da vida eterna, porque eles rejeitavam, eles foram incrédulos, né? E por isso a mensagem não alcançou eles, porém não houve uma transformação de vida e de caráter na maior parte dos judeus, né? Em Atos 14, quando Paulo e Barnabé vão a Icônio, no verso 1 e 2, ali diz: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, quando eles pregaram, havia ali muitos judeus, muitos gregos, e eles passaram a crer após a pregação de Paulo e Barnabé. No verso 2 diz: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Ou seja, tem gente que só vai para bagunçar, né? Só vai para procurar problema. Daí problema para os outros ainda, né? Então olha só o desafio que Paulo enfrentava em suas viagens. Essa era apenas a primeira viagem de Paulo, né? Ali por volta de 49, 50 depois de Cristo. Então aqui alguns dos judeus, né, que não aceitavam Paulo como um apóstolo, né, entre outros motivos, eles começavam a instigar o povo contra Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo ele foi chamado por Cristo, que ele estava indo para Damasco ali, né, que ele era um perseguidor da igreja, Paulo ele viaja para a Arábia e passa 3 anos lá. A carta de Paulo aos Gálatas vai nos dar essa informação. Ele passa 3 anos estudando e quando ele volta e vai ter com os discípulos. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, em Atos capítulo 9, verso 26, Saulo em Jerusalém e em Tarso, o título ali. No verso 26 diz:
Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Imagina, o que era que os discípulos tinham em mente quando se falava de Saulo e agora Paulo, né? Saulo, nome judaico, e Paulo, nome romano. Eles tinham em mente de que Saulo ele era um grande perseguidor da igreja. Ele foi testemunha da morte de Estevão em Atos capítulo 7. E diz a Bíblia que as vestes de Estevão foram deixadas aos pés do jovem Saulo, né? E em Atos 8 ali você tem uma grande perseguição que se levantou-se contra o cristianismo, que ainda era chamado de caminho, e Paulo ele era aquele que mandava arrastar mulheres e crianças para de dentro para fora, né? De dentro de casa para fora, e assim matavam os cristãos, porque na mente dele ele imaginava que os cristãos estavam errados, né? Era uma seita, né? Na mente de Paulo. Então, quando Paulo ele vai se encontrar com os discípulos, é óbvio, natural que os discípulos a princípio rejeitassem ele, né? Pelo fato de ele ser assim um perseguidor da igreja, né? Que não era mais, né? Mas como tem aquele ditado, né? A primeira impressão é que fica, né? E Paulo ele foi muito, a princípio ele foi rejeitado, né? Mas aos poucos ali Pedro, né? Barnabé, né? Foi se aproximando de Paulo, e assim então Pedro foi para os judeus e Paulo foi para os gentios, né? Como foi assim a ordem do Senhor, né? Que ele teria que ir pregar para os gentios. Essa foi a primeira viagem de Paulo, certo? Quero aqui também passar para vocês Atos capítulo 14, nos versículos 8 em diante. Né? Aconteceu uma situação aqui também bem complicada com Paulo, certo? Eu vou ler essa passagem aqui, vou explicar, tá bom? E para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer esse tema em partes, tá bem? Esse vídeo será, então, assim, a primeira parte. Atos capítulo 14, versículos 8 a 15. Diz assim, o título é A Cura de um Coxo em Listra. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Ou seja, aqui está falando de um paralítico de nascença que morava na cidade de Listra, uma cidade ali do Império Romano. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava, ou seja, Paulo, em nome de Jesus Cristo, curou o paralítico. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua gicaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Olha só, os pagãos, os gentios, eles eram tão familiarizados e a cultura e a religião eram tão enraizadas neles, que eles começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses que estavam ali na cidade, deuses em forma de pessoa, né, que foi ali visitar ali os habitantes de Listra, né? E o relato continua no verso 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, né, saltaram para o meio da multidão clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. O verso 16, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Até aqui. O que aconteceu aqui? Né? Havia um paralítico,
de nascença na cidade de Listra, né, como eu falei antes, e Paulo, ele cura esse homem. Ele diz, apruma-te sobre os teus pés, né? E direito sobre os teus pés, né? E ele saltou e andava. Os habitantes daquela cidade, com aquela conotação pagã, né? E eles estavam inseridos nessa cultura pagã, eles imaginavam que Paulo e Barnabé seriam dois deuses, né? Dois dos deuses que eles adoravam. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio. Entendendo um pouco da cultura grega, da filosofia e também da religião, na religião grega, Júpiter, né, e Mercúrio eram dois deuses. Né? Esses nomes são nomes romanos, certo? Na religião grega, Júpiter era Zeus, o principal deus da Grécia. E Mercúrio, na cultura grega, era chamado de Hermes. Então você tem aqui, como eu disse lá no início do vídeo, Roma assimilou muita coisa da Grécia. Assimilou, por exemplo, os deuses da Grécia. Só que eles mudaram apenas o nome, né? De Zeus passou a se chamar Júpiter e de Hermes passou a se chamar Mercúrio. Mais uma coisa que me intriga, né? Assim, por que é que Paulo foi chamado de Mercúrio, né? E Barnabé de Júpiter, sendo que o deus principal aqui é Júpiter e Paulo era o mensageiro principal aqui entre os dois, né? Aqui que foi levar a missão, o evangelho na cidade de Listra. Por quê? O próprio versículo 12 vai responder. Diz assim: porque era este o principal portador da palavra. Paulo era o portador da palavra, certo? Ele era o mensageiro principal. Agora, por que ele é chamado de Mercúrio e não de Júpiter, que era o deus principal? Porque, na verdade, na cultura grega, né, na religião grega, Zeus ele era o deus principal, porém, quem comunicava a palavra de Zeus, a vontade de Zeus, para os gregos, era Mercúrio, era Hermes, né? No grego ali, né? Hermes. Hermes, na mitologia grega, era o portador da palavra de Zeus, certo? Z de zebra, tá? Zeus, o deus grego ali principal. Por isso que Paulo foi chamado de Mercúrio, aqui pelos habitantes de Listra, certo? Então, os habitantes achavam que eles dois eram deuses, né? Júpiter e Mercúrio. Né? E assim, por ser Paulo o portador da palavra, foi atribuído a ele o título de Mercúrio, certo? E ele responde, né? Eles rasgam as vestes, que eram ali faz parte da cultura judaica, né? O rasgar as vestes, que é sinal de luta, arrependimento, contrição, sinal de indignação, né? Que foi esse caso aqui, porque Paulo e Barnabé, adoradores do único Deus, Criador dos céus e da terra e de todo o vasto universo, diante daquela situação que para eles era constrangedora, é óbvio que eles iriam ficar indignados, né, revoltados, e expressamente eles fizeram rasgando as suas vestes. Né? Você tem aqui um choque de cultura, de sociedade. Enquanto a sociedade greco-romana era uma sociedade em que as pessoas eram pagãs, politeístas, adoravam vários deuses, faziam procissões nas ruas das cidades, em homenagem aos deuses que eles mesmos criam, né? Em contrapartida, você tem aqui a cultura judaica, a religião judaica, judeus, cristãos, adoradores do único Deus, Criador dos céus e da terra, né? E ninguém mais. Então, você tem aqui o judaísmo cristão contra o paganismo greco-romano. O judaísmo cristão adorando o único Deus verdadeiro, e tem aqui também os pagãos da sociedade greco-romana que adorava vários deuses. Tinha um panteão de deuses na cultura deles, certo? E Paulo aqui ele aproveita, juntamente com Barnabé, para falar do Deus verdadeiro. Ele fala no verso 15: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu sou igual a você, né? que está crendo que eu sou um Deus, né? Eu sou igual. Sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs, olha,
na perspectiva judaica, a mitologia grega ali era uma coisa vã, né? E é óbvio, né? Mitologia apenas, né? Vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, quando Paulo e seus seguidores, Barnabé, Timóteo, Marcos, Lucas, que era companheiro de viagem, Apolo mais na frente, né? Quando Paulo pregava, primeiramente ele tinha uma missão difícil. Ele tinha que desconstruir da mente dos romanos e dos gregos aquela ideia de adoração a vários deuses, né? Para depois mostrar para eles quem é o verdadeiro Deus, aquele que é digno de adoração, certo? E durante todo esse tempo do primeiro século, da era cristã ali, né? Os primeiros anos ali, todo o século I depois de Cristo, você tem aqui os romanos, por exemplo, na história, né? Você tem os romanos ridicularizando os judeus cristãos pelo fato de que eles não participavam das procissões que eram feitas em veneração e adoração aos deuses do panteão greco-romano. Em contrapartida, você tem aqui os judeus também não participando, certo? Não participando dessas procissões, e eles também naturalmente se revoltavam, né, com essa cultura pagã, certo? Então havia um choque de cultura e o tema central aqui era a questão da adoração. A quem nós devemos adorar, né? E uma outra informação histórica também é que os romanos também ridicularizavam os judeus cristãos de fazerem a Santa Ceia, que foi estipulada pelo Senhor na noite em que ele foi traído, né? Os romanos acusavam os judeus cristãos de canibalismo, ou seja, o pão, aqui a representação da carne de Jesus, e o vinho, puro suco da uva, a representação do sangue de Jesus. Mas não que o pão seja a carne e o suco da uva seja o sangue, literalmente, né? Porque do contrário seria, realmente, se fosse assim, seria canibalismo mesmo, né? E os romanos estariam certos em acusar os judeus cristãos. Mas a Bíblia fala de que Jesus nos ensinou que nós devemos praticar a Santa Ceia em memória dele até que ele venha, né? Então o pão é o símbolo, não que é a carne do corpo de Cristo, mas o símbolo do corpo de Cristo, né? E o suco da uva é o símbolo do sangue de Cristo, o sangue da aliança que ele firmou para com todos nós. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Já deu mais de 30 minutos aqui o vídeo. Eu vou fazer mais vídeos acerca desse tema e espero que você continue inscrito no meu canal. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, aproveita, ativa o sininho e mais notificações chegarão para você, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.